Quais são os medicamentos que interferem no resultado do teste alérgico de pele? É uma pergunta muito boa, ou seja, aquele teste alérgico chamado prick test ou teste intradérmico, aquele teste que a gente faz para a medição do anticorpo IgE, a forma indireta de medição do anticorpo IgE. Não confundam com o teste de contato, por assim dizer, né? Nós estamos falando do prick test e o teste intradérmico. Então, realmente, isso é uma dúvida muito grande. Os pacientes, às vezes, veem que o resultado do teste foi totalmente negativo, mas o paciente tem sintomas, o paciente, de certa forma, sofre com problema. Isso pode acontecer porque existem outros mecanismos não dependentes da IgE que podem estar relacionados também ao processo alérgico, mas os remédios que, bem na verdade, podem estar envolvidos, né, e a gente vai discutir um pouquinho, por exemplo, os antidepressivos tricíclicos, existem alguns que são mais, outros menos, mas aquele paciente que usa antidepressivo, ele, de certa forma, ele acaba podendo ter um falso negativo no seu teste alérgico, né? Os receptores também. Os bloqueadores H2, por assim dizer, que são aqueles bloqueadores que bloqueiam a hiperacidez gástrica, como a ranitidina, cimetidina, né? Aqueles remédios para o estômago que diminuem a acidez do estômago, eles podem também influenciar no resultado de alergia. Os bloqueadores H1, que são os chamados antihistamínicos, utilizados para o tratamento de urticárias, de coceiras na pele, também podem estar envolvidos no resultado de falso positivo no teste de pele. Quem usa o Xolair, o anticorpo monoclonal IgE, né, o omalizumab, por assim dizer, também pode ter um resultado negativo no teste alérgico. Então a gente sabe que o Xolair, o omalizumab, o anticorpo monoclonal antirreceptor de IgE, ele pode dar um teste negativo, mas se você suspender ele durante 6 semanas, então a chance de vir um resultado positivo mais fidedigno é maior. Então, suspendendo a utilização do Xolair, suspendendo a utilização do anticorpo monoclonal anti-IgE por 6 semanas e depois fazendo teste alérgico, então aumenta muito a chance do paciente ter uma positividade, ou seja, ter um resultado realmente fidedigno, o resultado que nos mostre o que o paciente estaria desenvolvendo alergia. Alguns pacientes nos perguntam, poxa, doutor, eu estou fazendo uso do Montelukast, por assim dizer. Montelukast, Monteler, ou Singulair, né, que são os nomes comerciais. Será que esse remédio influencia no resultado do teste alérgico? Não, não influencia. Ele pode ser utilizado sem nenhum problema. Ele não influencia em hipótese nenhuma o resultado do teste alérgico. Você pode fazer o teste alérgico usando o Montelukast, usando o Singulair, usando o Monteler e outras marcas que tem no mercado. E o uso do corticoide, aquele remédio como prednisona, né, o corticoide oral, a cortisona oral, vai influenciar no resultado do teste alérgico? Não. Se você estiver fazendo um período pequeno de corticoide oral, não influencia no resultado do teste alérgico, tá? Um período pequeno não vai influenciar, tá bom? Pelo menos até 1 semana de uso do corticoide oral. E aquele paciente que, de certa forma, precisa usar o corticoide durante um longo tempo, ou seja, e numa dose também alta, aí sim, esse paciente vai ter um resultado comprometido do seu teste alérgico, então pode ser que dê um falso negativo. Uma outra pergunta também que os pacientes fazem é o seguinte, principalmente que tem dermatite atópica, que usem corticoides de alta potência para o controle da dermatite atópica, né? Quando o corticoide de alta potência tópico na pele, um creme, por assim dizer, ou uma pomada à base de corticoide de alta potência, vai influenciar no resultado do teste alérgico? Influencia, mas principalmente se você fizer o teste alérgico e você estiver em uso do corticoide acima de 3 semanas. Aí sim, você pode ter um resultado de falso positivo do teste alérgico no uso do corticoide de alta potência creme acima de 3 semanas. E anestésicos locais, por exemplo, a lidocaína, né, que eventualmente às vezes a pessoa pode fazer por causa de um corte e uma sutura que o paciente, porventura, venha a necessitar. A lidocaína, por assim dizer, anestésicos locais ou para outros tipos de situações, em cremes, em pomadas, eles influenciam no resultado do teste alérgico? Podem influenciar sim no resultado do teste alérgico, porém, após 1 hora a aplicação dessa substância, então esse resultado
ele acaba, esse falso positivo, falso negativo, perdão, acaba diminuindo bastante a chance de se ter um falso negativo.